Ai, Grande Lênin, tá bom, querido? aí, Que alegria. aí. Aqui, pega aqui teu telefone, Rosane. Vamos aí. Beijo pra Cacai. Rosane tá mandando beijo para você. Beijo, Valéria tá mandando um beijo para vocês dois também. Maravilha. Feito. E aí? Vamos aí. Olha só, não sei se já começamos, porque eu não sou muito bom nesse negócio não, viu? Eu sou Mas pior que você. Mas eu encontrei uma forma agora de tomar um vinhozinho durante Como? as lives, que é colocar na caneca do Prerro. Aí pensa que é água, entendeu? Genial, genial, genial. Genial. Esses dias eu fiz uma fumando charuto. Porque Lógico. sabe que alguns anos atrás, a gente fumava na sala de aula, ou fumava charutos e tal. E eu me lembro de uma banca que o Jacinto presidiu e o Machado, que era um professor importante lá do Paraná, trouxe charutos para todos. E todos fumaram charutos. Alguns anos atrás, a banca de doutorado do Ivan Gueriuscuri. Esse é o tempo É o tempo que a gente viajava de avião. Hoje em dia a gente não viaja mais de avião, né? Esse é o problema, não tem mais nada a fazer. Então, um problema. Mas, meu querido amigo, acho que já estamos transmitindo. Eu Já. nunca sei. Eu não entendo também, muito bem, não. Mas eu acho que sim. Mas só de falar com você, para mim, já está feita a festa. Olha só, você e eu, você veio de Patos de Minas. Minha querida Patos de Minas. E eu vim de Agudo, lá do meio do mato. Eu não sei como é que é Patos de Minas. Eu fui no mapa ver quando eu vi que você era de Agudo. Isso. E aí nós nos aventuramos, né? Eu vim de uma família muito pobre, você também. Então a gente tem muitas coisas em comum. A diferença é que você é gênio, né, Lênin? Você um dia disse, eu não sei se você confirma ou não, um dia você disse que o Lênin foi estudar, eu fui ganhar dinheiro. Tem toda a razão. Eu não sei se eu fui estudar, mas você ganhou dinheiro. Eu não disse não, mas pode ser verdade, entendeu? Eu acho que você disse. Enfim, mas e aí nós temos trajetórias muito próximas e eu acho que essa questão das origens, da raiz, enfim, você tem muito do nosso poeta maior, né? Do poeta de Manuel de Barros, que você gosta e eu gosto, você gosta de Fernando Pessoa, eu gosto de Fernando Pessoa, e Manuel de Barros é o cara que emociona, né? E quando ele diz, né, eu não sou da informática, né? Eu sou da invencionática, eu dou essas coisas assim. E isso é uma coisa que lá na minha terra e na sua terra, depois a gente acabou indo para cidades maiores e acabamos nos encontrando, né? Agora, nesses momentos cruciais da República, de algum modo a gente andou juntos, nos encontramos e nas grandes lutas, né? Aí nesse sentido a gente pode falar um pouco disso também na sequência, né? Das coisas que estão acontecendo agora, das coisas que a gente vem adivinhando, né? As coisas que a gente vem avisando e de como é importante para nós que estão nos assistindo o grupo Prerro, né? Que é em termos de uma espécie de institucionalização da resistência, né? Antigamente, até brincando um pouco,
como os sindicatos foram muito enfraquecidos, por várias razões que eu acho que eu e você não vamos discutir, mas na medida em que a institucionalidade do protesto, da crítica, existiam diretórios acadêmicos, existia a União Nacional dos Estudantes, ainda existe, mas por que isso tudo ficou enfraquecido? E eu acho que o pré-rô, dentro de um país tão grande, com tão pouca gente, nós somos apenas 250, 280, nós, nessa institucionalidade da crítica, nós juntamos pessoas tão importantes e eu acho que estamos trabalhando e fazendo coisas muito importantes, né? E acho que aí você, com o seu espaço, com a sua coragem também, é importante dizer que, como o nosso Sobral Pinto, né? A advocacia, antes de tudo, é um ato de coragem, né? Sem dúvida nenhuma. Então, eu queria falar um pouco disso, a sua vinda do interior e toda essa questão. E eu gosto muito disso porque é a proximidade comigo, né? Das minhas coisas também, da minha origem. É muito interessante, Leandro, você falar, porque eu acho que nós temos uma coisa, ainda que por caminhos às vezes pequenos, diversos, mas no todo nós nos encontramos, que é uma coisa que eu dou muito valor, que é ter o mesmo sentimento do mundo. Eu acho que quando você tem o mesmo sentimento do mundo, é mais fácil você conviver com uma pessoa. Seria impossível eu, ao longo da vida, que casei aqui algumas vezes ali e tal, eu casar com uma mulher que eu acordasse de manhã e fosse ver uma notícia na televisão dizendo sobre a morte de forma geral numa pandemia como essa e ela tivesse indiferente a isso. Isso é uma das formas de você falar do sentimento do mundo, assim. Por isso que quando você fala de Fernando Pessoa, de Manuel de Barros, me emociona, porque eu acho que esse é a nossa origem, né? Eu nasci no interior, eu fui andar de avião a primeira vez aos 20 anos de idade e não tinha condições de trabalhar. Quando eu comecei a fazer faculdade de Direito em Brasília, era muito interessante porque eu não conhecia ninguém da advocacia, eu não tinha ninguém na minha família que fosse advogado. Eu queria advogar, eu queria ser advogado. Pode parecer uma coisa pueril, mas é um fato. E isso me levou a fazer advocacia criminal. E a poesia, a literatura, ela faz parte do mineiro. O mineiro tem uma coisa interessante. Lá em Minas Gerais, nós temos as montanhas que nos cercam. A gente não vê o mar. Eu conheci o mar com 13 anos. Eu não sabia que existia essa imensidão. A imensidão da gente era imensidão de alma, imensidão de livro, imensidão de poesia. Então, eu, para poder ser razoavelmente interessante frente às mulheres que chegavam lá de São Paulo, em Patos de Minas, era restando poesia, não tinha outra saída. Então, eu acho que essa imensidão acabou desaguando nessa coisa comum, que é a nossa identidade social, do socialismo ideal, não socialismo estrito sensu, não, mas de um humanismo, da hipótese que nós temos que saber que, para mim, o direito só vale se você estiver tentando fazer um mundo mais igual, um mundo mais ideal para todo mundo. Eu fico vendo quando nós dois, às vezes, concordamos e tomamos cacete aí dos grupos, mesmo os grupos que nós amamos, por tentar manter uma certa coerência dentro da visão da Constituição, isso faz parte. Quer dizer, como é que você pode existir se você não tiver essa coerência íntima? Eu não quero ser coerente com tudo, não. Eu quero poder voltar atrás, eu quero poder fazer minhas voltas e vindas e tal. Mas com algumas coisas nós temos que ter uma coerência. Esse grupo Prerrogativa, sob a coordenação do grande Marco Aurélio, eu acho que existe alguns Marco Aurélio, acho que ele tem algum Marco Aurélio guardado em algum lugar, porque não é possível ser tão ativo. Ele me faz muito bem. É claro que, às vezes, é tão intenso que a gente não consegue acompanhar, mas ele conseguiu ter uma institucionalidade que virou forma de atuação mesmo, né? E é muito bom, porque lá eu, inclusive, aprendo a ser mais humilde, a dar mais atenção a algumas questões das mulheres, que nem sempre eu vou ser sincero, nem sempre eu concordo. Acho que, às vezes, um radicalismo, e aí é exercer o sagrado direito de escutar sem se manifestar em tudo. Eu também acho, isso.
Tem uma frase de um poeta mineiro que eu amo que fala: aperfeiçoa-te na arte de escutar. Só quem ouviu o rio pode ouvir o mar. E eu acho que ali eu gosto de ouvir muito. E especialmente quando são as coisas mais sérias e tal, nós estamos lá dando a cara a tapa e tal. Quando é uma coisa que é tão séria quanto, mas que permite, às vezes, uma discordância que pode criar um problema, eu só escuto. E uma das questões, e falando em coerência, né? Agora, esse tema de ontem, da decisão do ministro Alexandre de Moraes, eu gostei do que você mandou para o grupo. Eu recebi, pelo menos no particular, quando você, há anos atrás, em Patos de Minas, num júri, em que você pergunta, ou alguém pergunta, foi você que matou? E o cara essa disse, história, Leandro, se você não fui eu que matei. Eu vou contá-la porque ela é muito rápida e interessante. Conta isso. Eu uso essa história quando eu vou, às vezes, instruir um cliente para fazer o depoimento sobre a importância da sinceridade. Eu gosto de júri, eu era menino, eu via, passei muito pouco o que fazer, não tinha televisão, no telefone não pegava e tal, eu ia ver júri. E aí tem uma história interessante, que eram 2 bêbados da cidade. Toda a cidade tem um monte de bêbados, cidade pequena. Né? Era um baiano e um cara do sul. E aí viviam prometendo se matar e tal. Um dia o do sul aparece morto e levam o baiano a júri. Não teve dúvida, foi lá e prenderam o baiano. E aí o juiz pergunta para o baiano, o senhor matou fulano? E ele disse, aquele sotaque baiano, doutor, achar bom é crime. Aí o juiz não entendeu, falou, como assim? Que história é essa? Ele disse, não, porque matar eu não matei, não, mas achei bom demais ele ter morrido. Então essa história é uma história deliciosa, porque eu discordo do que o Alexandre fez, mas eu achei bom demais da conta. Pois é, isso. Mas como o direito é decisão e norma, enfim, eu tentei manter nesse texto que eu escrevi, apanhei um pouquinho, eu consegui a façanha de ser criticado no texto pela extrema direita e por um setor da esquerda, entendeu? Então, muita parte da direita ficou a meu favor, por incrível que pareça, muito mais direitas ficaram a meu favor do que esquerdas, porque no fundo a parcela da esquerda, falando nessas dicotomias, eles acharam boa a decisão, assim como o baiano. O baiano gostou. Aí a grande questão é, o pau que bate em Chico vai bater em Francisco. Sem dúvida. A luta... Eu tenho acompanhado tudo isso e tenho escrito muito, você sabe. Eu não encontro uma decisão ativista boa. Porque, às vezes, ela parece boa, na semana seguinte vem o contraponto e anula. Porque o problema do ativismo é que exatamente ele é behaviorístico, ele é comportamental, ele depende do bom humor. Se você for ler com cuidado a decisão do Alexandre, ela é muito em cima dessa questão, muito em cima. Eu me lembrei de você lendo, claro que fazendo uma visão crítica e não uma visão concordando. Claro. Né? Porque o que acontece, Lene? Eu não quis entrar muito nessa discussão, não, porque os meus amigos estão quase todos do outro lado. Quando eu estou do seu lado e do Juarez, eu fico mais confortável. E do Geraldo. O Geraldo, os meus amigos Bruno. estão quase do outro lado. Porque você veja bem, quando você começa a discutir, não, mas a decisão que o Gilmar deu, favorável ao quem pediu e contrário ao Lula, era diferente. Qual é o problema? É que nós começamos a discutir a fundamentação. Nós começamos, então, a partir para um raciocínio do que era, naquela época, a tal moralidade que... Aí é um conceito, inclusive, constitucional, que é de uma dificuldade enorme. 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 Porque o Gilmar, para mim, que é um grande ministro, eu tenho maior admiração por ele, fez um gesto político. Foi. Ele mudou a história do Brasil ao determinar que o Lula não assumisse a Casa Civil. Eu tenho para mim que o Lula foi para lá, não foi para pegar a diferença de foro. Foi não, mas só fazendo um parêntese, o diálogo
Oi, Lênin, não estou te ouvindo. Porque... Não? Oi? Tá vendo? Agora voltou. Oi? Eu acho que o Gilmar mandou cortar, gente. Não, é que o Gilmar não recebeu todas as informações. Ele poderia ter decidido igual. Eu não sei o que ele decidiria, mas ele não teve todas as informações. É verdade. Porque isso apareceu nos diálogos do Intercept e eu escrevi isso no meu texto, porque o Gilmar, e aquela entrevista que eu dei no Estadão, o Gilmar, digamos, eu não sei como ele decidiria com todas as informações. Mas ele não recebeu todas as informações porque o Moro cortou uma parte inicial, que era a parte em que esse contexto que você acabou de dizer ficava claro. O Lula não estava indo lá para mas ter foro especial. Eu digo o seguinte, eu acho, me permito pensar dessa forma, que, independentemente de qualquer coisa, a decisão dele não poderia ser nesse sentido, porque ela hoje é a base quase da defesa da decisão do Alexandre. Só que aí, ontem até o meu querido Marco Aurélio... E por isso que nós somos contra a decisão do Alexandre, porque éramos contra aquela e somos contra a tentativa contra o Moreira Franco, contra a Cristiane Brasil. É isso. Toda. Ou nós pegamos essa questão e temos uma posição... Porque, veja bem o que eu coloquei ano passando no grupo, para não apanhar muito. A partir do momento que a gente começa a dizer o seguinte, não, na do Gilmar tinha tal fundamento que porque o Lula, na verdade, aí nós começamos a discutir e fazer uma defesa. Aí e caímos na armadilha. Caímos na armadilha, que é a armadilha que faz com que agora a gente possa dizer assim, não, realmente aqui na do Alexandre, não, eu não quero isso. Eu quero ter o seguinte, eu tenho uma posição e tenho sofrido um pouco por isso, mas eu penso assim, essa questão, por exemplo, da famosa independência dos poderes, da Polícia Federal e tal. Aliás, quem tinha ali, a decisão do Alexandre de Moraes, do ministro, ela tem um pouco disso. Ela tem um pouco do imaginário Lava Jato. E aqueles que acham que ela é uma boa decisão, porque afinal de contas pegou um inimigo, ou pegou alguém que você não gosta, ou atinge quem você, por acaso, assim, ela é uma decisão completa, porque ela implicitamente coloca aquilo que é o perigo, que logo adiante nós vamos passar a discutir, que é um problema, que é uma ficção que se arrumou perigosa, dizendo o seguinte. E ela fica na entrelinha do discurso. Lógico. A independência do delegado. Eu não consigo entender isso. Espera só um pouquinho. Nenhum país do mundo, no mundo, tem isso. O Brasil quer fazer... Eu tenho para mim, Léo, uma coisa muito clara. O delegado da Polícia Federal que preside o inquérito, eu só faço advocacia criminal. É o que eu gosto de fazer e faço na vida e tal. Ele tem autonomia, não tem que se sujeitar sequer ao diretor da Polícia Federal. E, veja bem, o que não pode ocorrer, o presidente da República nomear o diretor da Polícia Federal, para mim, claro que pode. Ele não pode interferir numa investigação. Aí é claro. Claro, mas ligar para o cara se caracteriza. Claro, é porque aí está a obstrução de justiça, ou o que seja, entendeu? Essa que é a diferença. Porque tem crime se alguém fizer isso. Porque você aí está obstruindo, exatamente. Advocacia administrativa ou qualquer outra coisa desse. É muito interessante, porque quando o Moro fez aquele discurso de saída, que é um discurso que tem que ser analisado com muita calma, porque o Moro sabe muito pouco de processo penal e de direito penal. Então, eu achei que ele estava fazendo uma delação. Não, ele estava só confessando alguns crimes mesmo. Na não condição técnica de saber o que era crime, ele confessou 2 ou 3 crimes para acusar o presidente. Mas o que eu acho que é interessante imaginar é que ele ali diz, não, houve obstrução de justiça. Por quê? Porque o presidente pediu a ele para interferir no inquérito tal e tal. Aí é crime. Aí independe se você vai nomear o delegado A ou B. Essa não é irrelevante. A livre nomeação, que é uma determinação e uma constitucional, ela parte do pressuposto que você vai nomear não para o cidadão interferir. Se interferir é crime, deixa interferir.
Essa que é a questão, entendeu? Nós não podemos precipitar. O Brasil está tão rápido, está tão, assim, as coisas acontecendo com uma velocidade tal, que hoje aconteceu uma coisa interessante, que ontem, no discurso, esse inimputável desse genocida presidente, ele diz que dá ampla liberdade ao AGU, e hoje, no mesmo momento ele já desautorizou o AGU e disse que não, ele quer que o AGU recorra da decisão do Alexandre. Então, você não consegue acompanhar o país, é impossível acompanhar. Não, e de tédio ninguém morre. Nessa, Não, ninguém morre. Eu gostei que você, no grupo, porque hoje a velocidade das informações, a gente não consegue ler tudo e tal. Então, não, é a gente tem muitas dificuldades. Então, você, e agradeço você por isso, você disse lá, da minha entrevista ao Estadão, em que eu discuto exatamente, começo com a caravana Holiday. Isso é muito interessante. E mostrando que dá a impressão que o Ministério da Justiça era um colégio de freiras, e aí o impuro do presidente da República foi lá e conspurcou a pureza de Sérgio Moro com o seu passado, que nós sabemos todos, e da imparcialidade que ele é inerente. Aliás, se existissem essências, se as palavras refletissem a essência das coisas, nós ainda vivêssemos no paradigma ontológico, etc., o Moro, a imparcialidade seria essencial, essencialista. Estaria na própria... Era a pureza da essência da imparcialidade. Ora, e eu acredito em Papai Noel. Aí você disse, esse texto tem que ser lido devagarinho, porque trata dessa questão, porque isto vai influenciar logo adiante. Nós temos que saber as coisas que aconteceram ontem, compreender bem as de hoje, para não errar amanhã. É por aí. Nós temos que ter... eu acho que nessa hora, todo mundo diz isso, mas nós temos que ter um pouco de humildade para saber o que está acontecendo. A rapidez da vida hoje não permite que a gente, às vezes, faça reflexão sobre tudo. E nós que estamos acostumados a trabalhar com direito, nós só costumamos nos manifestar depois de refletir, de analisar a situação como um todo. Eu, para sobreviver, eu tenho visto muito pouca televisão e menos informação, porque senão você se perde um pouco. Então, eu prefiro ver coisas que eu possa ter um tempo para refletir. Eu estou muito mal impressionado com a posição que se dá em relação especificamente a como tratar ex-presidente genocida. Porque nós temos que ter uma postura, eu sei que é difícil falar em impeachment, falar em crime comum. Mas eu queria tocar nesse assunto agora. Eu acho que nós temos que ter pelo seguinte, quando você faz uma análise, como você fez nos últimos tempos aí das pessoas, a postura do Moro, por exemplo, frente ao processo como um todo, o Moro, ele é um cara que orgulha de ser parcial. Ele era um juiz que tinha orgulho de ser parcial. Sim. Se você for ver o tal do Vaza Jato, e é muito interessante, porque 200 vazamentos de mensagens não valeram contra ele. No entanto, 2 mensagens que ele apresentou no Jornal Nacional foram apresentadas como prova cabal contra o presidente. E que não tinha nada a ver com o outro, era uma prova, um novo tipo de prova, é uma prova de terceiros, dizendo, eu não estou à venda. Então, eu estou discutindo X e aí mando para um cara na Espanha uma troca de mensagens dizendo, eu não estou à venda, o cara disse assim. Aí a prova da inocência. Provavelmente, quando ele está dizendo não está à venda, é que ele quer botar preço. Minas Gerais funciona desse jeito. Mas o que eu acho mais grave é que nós temos que ter uma coragem de enfrentamento de que ali se trata de briga de quadrilha. São 2 quadrilhas que estão brigando. É bom para o país que as quadrilhas fiquem brigando, mas nós temos que ter, mesmo dentro dessa briga, nós temos que querer que as coisas se resolvam nos limites constitucionais. Então, por exemplo, eu hoje vi inclusive dando a eles, fundamentalmente, a presunção da inocência que eles sempre negaram aos outros. E o direito de imparcial. E direito a um juiz, a um júri, enfim, imparcial, exatamente. Hoje eu vi uma coisa incrível. O presidente da República
genocida ao criticar o Alexandre de Moraes. Eu posso discordar da versão do Alexandre, mas eu plenamente que ele é um homem sério, um homem que tem as condições de estar onde está e que fez uma decisão baseada no seu entendimento jurídico. Mas hoje o presidente da República foi para frente do Palácio lá e disse assim, não, eu conheço a Constituição, ele já disse que é a Constituição. E aí ele tem a coragem de dizer o seguinte, esse Alexandre está lá onde está porque é amigo do Temer. Quer dizer, ele como o Alexandre deu uma liminar, que proibia o Teu áudio está baixo. Tá ruim? Agora tá ruim teu áudio. Antes era o meu, agora tá o teu. Melhorou, não? Melhorou. Então, assim, ele vai e faz uma afronta ao ministro Supremo. Ele é um presidente da República. Faz uma afronta violenta, dizendo, passando por uma questão pessoal. Então, o que eu penso, Lênin? Eu acho que nós estamos num momento tão grave do país e nós estamos vivendo tudo isso. Nós estamos já aqui há 20 minutos falando e não falamos na pandemia, não falamos das mortes, não falamos naquilo que o mundo inteiro está empenhado em enfrentar. O inimigo mundial hoje é a pandemia. Eu gosto de dar um exemplo que me emocionou, de certa forma, sou muito ligado a Portugal. Já estivemos juntos lá com o nosso querido Geraldo Prado. A direita portuguesa fez um elogio e uma homenagem enorme ao governo português, que é um governo de esquerda, pelo bom enfrentamento que foi feito ao vírus. Aqui, esse genocida desse presidente, ele politizou o vírus. É algo incrível. E aí tem uma questão, Cacá, que todo mundo tem duas crises. A crise do vírus, que é a crise da pandemia, e a crise econômica que vem junto. Sem dúvida. E o único país do mundo que tem uma crise política fabricada, retroalimentada, vitaminada, porque ela, além de ser crise política, ela serve como um modo de encobrir as falhas na condução das outras duas. Vou repetir. Evidente. Você tem 2 crises no mundo, tem 3 no Brasil, sendo que a terceira é uma construção para encobrir a crise política que ele fez como um ato político para tentar encobrir. É isso sim, mesmo. A crise política é feita para encobrir as incompetências na condução das outras duas. É exatamente isso. É uma tristeza porque, na verdade, assim, quando você tem uma presidência da República num sistema presidencialista onde, no mínimo, a presidência tem uma força simbólica muito grande. Você tem um presidente que tem a coragem de fazer política em cima da crise. Ele fez uma coisa há mais ou menos 1 mês, 40 dias, a Gabriela Prioli até lembrou isso quando ela estava naquele programa O Debate. Ele está fazendo uma pegadinha, está jogando a responsabilidade para cima dos governadores e depois, no futuro, ele vai dizer essa responsabilidade é dos governadores porque eles pautaram pelo isolamento. Hoje ele estava na televisão, o presidente, dizendo o seguinte, senhores governadores, não deixem no meu colo as mortes que estão acontecendo. Ao contrário, é a politização que ele fez. Nós estamos agora no pior momento, o começo do pico de tudo isso. Ninguém sabe a realidade brasileira, tem gente que fala que pode ser até 10% a mais dos infectados. E por que, Lênio, que eu trago essa questão assim com muita paixão até, da tristeza, da angústia que nós temos com essa pandemia, é exatamente por isso que você está dizendo, há um uso indiscriminado, violento, exatamente dessa crise política. Essa crise política está sendo alimentada por esses genocidas para encobrir a incompetência do enfrentamento. Olha, para mim isso é muito claro. Você ouviu, mas já tem 10 dias, talvez, que nós temos um novo ministro da Saúde. O antigo ministro da Saúde, um homem inteligente, que, enquanto deputado federal, cuidou de sucatear o SUS, votou a favor de tirar 20 bilhões para o SUS, mas quando veio a crise, politicamente, ele enfrentou razoavelmente bem.
inclusive com jaqueta do SUS. Mas eu te pergunto, esse novo ministro, em nenhum momento, ele até agora veio a público dizer o seguinte: gente, vamos fazer isolamento, vamos fazer o enfrentamento que a OMS quer fazer. Não veio. Esse novo ministro, aí vem a questão perigosíssima. Tem dois perigos para mim. Assim, um é o perigo do amontoamento de cadáveres, que parece que, se não controlado, vai acontecer. E o segundo é jurídico, porque dá a impressão de que tem gente que vai querer se aproveitar disto, porque há uma diferença entre estado de exceção, e o Pedro Serrano e eu estamos trabalhando muito isso. E agora muito mesmo legal, eu fiz várias lives já explicando que nos Estados Unidos alguns professores como Tom Ginsburg e outros estão estudando em Harvard a questão dos modos de enfrentamento. E a tese que o Pedro e eu temos da legalidade extraordinária, ela é exatamente uma garantia para evitar qualquer tentativa de fazer as coisas fora da Constituição. Então, tem que cuidar muito quando alguém fala em estado de exceção. Falar em estado de exceção é mais ou menos arriscar como dizer que o Sérgio Moro saiu do governo para salvar a sua biografia e a pureza das investigações da Polícia Federal, como se tudo fosse... Não é tão simples assim. Então, há que se cuidar muito. E o Brasil, por vezes, até o Supremo, há que se cuidar muito para ele não entrar nessa. Porque o próprio Ferraioli, anteontem, enquanto eu estava numa live, o ministro Gilmar estava participando desta live, e um ministro de Portugal, Ferraioli estava ao mesmo tempo lá em Roma. Ferraioli dizia: não dá para sair 1 milímetro da Constituição. Então, a minha tese, nesse momento, é a seguinte. Vou citar um personagem para tornar mais concreto o que eu estou dizendo, para mostrar a minha preocupação. O ministro Fux, será o presidente do Supremo, escreveu outro dia, citando Santo Agostinho: na necessidade, não há lei. Isso é absolutamente perigoso, porque isto é o estado de exceção. Porque as constituições todas, dos 156 países envolvidos em tudo isso, só a Hungria teve um probleminha por causa do autoritarismo do Orbán. O resto dos países estão resolvendo as suas questões sem alguém falar em exceção ou até sair fora do direito. A minha resposta... Muito até pelo contrário, né, Lênio? A minha resposta ao Fux, só para dizer... Claro. A minha resposta a essa questão do Fux é a seguinte: quando você diz que na necessidade cessa a lei, eu digo, é na necessidade que eu preciso da lei, porque só com a lei eu resolvo o problema da necessidade. É exatamente isso, porque na verdade é o seguinte: no caos o que nos resta é a Constituição. Quando você diz que esses países não precisaram ter esse embate, é porque eles fizeram isso fora de uma discussão desnecessária de afronta à Constituição. Aqui no Brasil, nós estamos judicializando algumas questões que não precisariam ser judicializadas. Perfeito. No meu ponto de vista, estamos judicializando muito para fugir da incompetência no tratamento da pandemia. Mas, novo, Cacá, isso é da tradição nossa. Não é só na pandemia. No cotidiano, um latido de cachorro vai para os juizados. Nós estamos criando cidadãos de segunda classe, aliás, não criamos todo esse tempo, porque nós tutoriamos as pessoas. As próprias pessoas, por exemplo, em vez das pessoas, por exemplo, as pessoas não querem pagar o terceiro ponto na net. Vou dar um exemplo concreto, mas simbólico. As pessoas não querem pagar o segundo, terceiro ponto da net. Aí o que elas fazem? Em vez de se organizarem, protestarem, tentar outra operadora, eles vão e procuram a defensoria.
para a defensoria defendê-las. Mas isso não é tarefa do próprio Estado fazer, porque está tutoriando as pessoas. E aí nós estamos enfraquecendo. Quando você disse, e bem, e captou, estamos judicializando quando não poderíamos e não deveríamos e não é necessário, mas nós sempre vimos fazendo isso em demasia. E aí acabamos dependentes. Nós somos Ministério Público dependentes e somos dependentes, judiciário dependentes. Nós somos todos, somos viciados. E por isso nós vivemos essa crise do superpoder judiciário, que depois nós começamos a criticar, nós começamos a sofrer e fazer... Você veja bem, quando o Supremo Tribunal recentemente criminalizou a homofobia, a esquerda bateu palma. Mas como o Supremo vai criminalizar a homofobia? Mas é que nem hoje a decisão... Mas aí o problema, Lênio, que a gente conhece, a gente que já fez 30 anos, não existe vácuo de poder. Independentemente do que você estiver vivendo, não existe vácuo de poder. Eu tive uma esperança quando o Toffoli assumiu a presidência, e gosto muito dele como presidente. Ele fez coisas que eu dou muito valor, como, por exemplo, essa recomendação 62 do CNJ, que tirou... E no momento apropriado. No momento apropriado, corajoso. Mas quando ele assumiu a presidência do Supremo, ele disse, o Supremo vai perder o protagonismo. Eu acreditei naquela frase que nada, nunca estivemos tão protagonistas. Claro, eu até, nesse momento, me recolho um pouco, porque nós temos um presidente do Executivo tão genocida, tão fora de qualquer esquadro, que aí eu admito que nós temos que ter um judiciário e um legislativo um pouco mais operante. Eu vou fazer uma reflexão aqui e gostaria de te ouvir, Lênio, porque eu, há 6 meses atrás, escrevi contra o impeachment. Eu acho que nós não podemos banalizar o instituto do impeachment. Posteriormente, com o passar dos tempos e com essa pandemia e esse presidente brincando com a vida das pessoas, eu com indignação, porque eu digo o seguinte, o isolamento para mim... Eu tenho aqui 10 mil livros atrás de mim, boa parte deles de poesia, tenho uma boa adega e tenho amigos para conversar, e eu passarei aqui o resto da minha vida. Mas a angústia que eu sei que está acontecendo nas favelas, nas doenças, nos presídios, os presídios aqui, a 10 quilômetros daqui, você tem a Papuda que ninguém... E é um presídio razoável. Então, isso liquida com qualquer cidadão que tem um segundo de humanidade. Agora, nós temos que pensar qual é o enfrentamento que nós temos que fazer nessa disputa hoje. O impeachment, o crime de responsabilidade está posto todo dia. É muito fácil de delimitar o crime de responsabilidade. É possível fazer o crime de responsabilidade? É possível você fazer um impeachment cumprindo o rito constitucional que tem que ser cumprido, cumprindo o devido processo legal que tem que ser cumprido dentro do Congresso Nacional? Nós esgotaríamos, nós teríamos um sangramento do sistema constitucional, do sistema republicano, do Estado Democrático de Direito, com impeachment para ser aprovado, até porque, malandramente, o presidente já se aproximou daquele que domina o Brasil desde 1500, que é o Centrão. Mas eu te pergunto, e aí uma reflexão até em cima de um post que o Juarez fez lá no Prerrogativa. Nós estamos, no meu ponto de vista, vendo ocorrer o crime de pandemia 2007 todos os dias ou com alguma frequência pelo presidente da República. Veja bem, aquele cidadão que vai no banco ou que vai na padaria, vai no bar, vai na praia e descumpre o isolamento, ele não está cometendo, claro, um crime de pandemia, é evidente. Mas um presidente da República que afronta as determinações da OMS e do próprio governo dele de isolamento e instiga a pessoa dizendo que não existe a pandemia, que é um vírus comum. Esse cidadão, sendo o crime de pandemia um crime que pode sim acontecer mesmo depois da pandemia estar instalada, essa é a questão que tecnicamente tem que ser enfrentada, porque não é um crime permanente. Se fosse um crime permanente, já tinha consumado, nós não teríamos o que falar. Não, quando e ele tem poder para isso. Por isso
a força simbólica da presidência da República. Quando ele vai e instiga e aumenta, ele está cometendo um crime de pandemia dentro da pandemia. E aí é crime comum. É muito mais simples, porque se você... Cara, eu também acho. Ficamos na mão do Ministério Público, porque o grande poder desse país, composto... Eu queria muito que você pensasse e escrevesse sobre isso. Veja bem, ainda que comprovado o crime de pandemia por parte do presidente da República, o crime comum, que seria muito menos traumático, há uma denúncia, o Supremo ouve o Congresso Nacional, combina com a maior facilidade, você tem a aprovação por 2/3, julga a denúncia em 15 dias, 20 dias, e você afasta o presidente da República. Eu acho que o caminho hoje é mais fácil. Né? O poder do procurador da República é muito grande, porque só ele pode apresentar a denúncia. Claro. É o grande nome. Essa é a parcela de soberania, porque o Procurador-Geral da República, quando ele não quer denunciar, ninguém pode obrigá-lo. Essa é a questão. Ele é mais forte que o Supremo. Ele é mais forte que o Supremo. O Supremo, claro. O Poder Judiciário é um poder inerte, ele só age por provocação. Claro. Nós temos que pensar, Leandro, numa crise dessa, nós temos que pensar em fazer uma mudança constitucional. Eu detesto falar em mudança constitucional. Acho um risco, principalmente em época de crise. Mas nós temos que submeter o poder do Procurador da República a um colegiado. Não é possível, assim como o Procurador de primeira instância tem, você conhece isso melhor do que eu, porque senão... N vezes cometer o crime o presidente da República, tendo o doutor Procurador-Geral da República interesses, claro. Ele não denunciará. Agora, aconteceu algo interessante, porque a vida, ela surpreende. Essa abertura de inquérito contra o presidente da República não tinha como não abrir, vamos dizer assim, porque o ministro da Justiça vai, claro. num momento de desabafo, confessa crime e imputa crime ao presidente da República. Tinha que ter uma investigação. É óbvio. Até tem um fato interessante, se você for notar, eu prestei muita atenção naquela despedida do ministro, porque eu lá em novembro de 2018, eu já dizia que esse ministro teria um fim melancólico no Ministério da Justiça, porque ele é muito incompetente. Mas ele não prestou contas porque ele não tinha o que prestar contas. Ele não teve absolutamente nada que pudesse falar. Olha, eu vou deixar como legado. Ele não tem legado. Nada. Nada. O pacote anticrime, a sociedade derrotou fragorosamente. Agora, a única dúvida que eu tenho, Lênin, queria ouvir você. Quando ele cometeu aquela série de acusações contra o presidente da República e confessou o crime, não é adoração porque não tinha a contrapartida. O Procurador da República fez, como tinha que fazer, um pedido de abertura de inquérito. Só que no pedido de abertura de inquérito, se você for ler, evidentemente você leu, ele fala metade dos crimes que o Moro disse do presidente e a outra metade da denunciação caluniosa. Não é a regra. A denunciação caluniosa está implícita. Se você não provar, existe a denunciação caluniosa. Então o inquérito é contra o Moro. Mas olha só, acho que, de fato, é mais simples pegar por pandemia e por outros detalhes que não levem ao impeachment, mas pelo crime comum. Temer passou perto disso, né? Quando deu aquele episódio lá que ele foi denunciado. Uhum. E nesse caso aqui, o presidente também pode entrar nessa, porque o impeachment, né, é muito mais doloroso, no sentido dos seus efeitos colaterais, né? Ele pega muito efeito colateral. Então, é o Congresso que julga, né? Claro. Agora, sim. Agora, uma coisa, né? Veja que nós temos essas questões todas macro, que estamos preocupados com a crise política, estamos preocupados como conter o presidente a partir das coisas que vem fazendo e as consequências disso que vão cada dia aparecem mais. E tudo isso também tem algo que vai na alma, né? Que é a capilarização disso no imaginário social. Nós estamos desensinando as pessoas, porque as pessoas estão achando que simplesmente
estão desaprendendo conceitos. O Brasil, agora, ele desaprendeu tantos conceitos por causa da burrice que se estabeleceu em termos de idiotice com efeito erga omnes, porque a idiotice no Brasil tem efeito erga omnes e efeito vinculante. Isso é um problema. Né? Você precisa fazer uma distinction para sair fora desse negócio. Aí agora, por exemplo, como é que um país tem um grupo de milhões de pessoas que diz que Dória é comunista? É inacreditável. O Moro pode ser qualquer coisa, meu querido, menos comunista. Entendeu? Então, espera só um pouquinho. Mas eu quero dizer que como que as pessoas chegam a esse patamar de alienação ao ponto de acreditarem. As pessoas dizem, de fato, sinceramente, que essa gente toda são comunistas. É inacreditável. Quer dizer, nós chegamos a esse grau de alienação. A falta de leitura, Lênio, ela é muito contagiante. Mas as redes sociais são mais do que aquilo que é o nirvana do idiota, ela também é uma rede de terrorista. São células terroristas de ignorância artificial, entendeu? Que fazem aquilo que é o anti-intelectualismo. Mas aí é muito interessante, se você me permite o que você está dizendo, porque nós estamos no momento de fazer o enfrentamento das fake news, que na base de tudo isso estão os robôs, estão os grupos determinados. Quando você coloca lá, saiu que o Moro é comunista, isso é uma estratégia política do lado de lá. Na verdade, isso não acontece por acaso. São milhares de robôs dizendo que ele é comunista. Então, assim, esse inquérito da fake news, eu acredito mais no inquérito da fake news do que propriamente na CPI. Esse inquérito da fake news é um inquérito que nós vamos ter que prestar muita atenção nele. Porque de lá poderá sair um enfrentamento interessante. Eu fiquei muito impressionado com a leitura que estava fazendo essa semana. Por exemplo, sobre a pandemia. Um número enorme, 70 e tantos % das fake news sobre a questão da pandemia, eles usam o nome da Fiocruz. Por quê? Porque a Fiocruz tem credibilidade. Então, além de ser fake news, além de ser isso que você chama dessa maldade de chegar à conclusão de dizer que o Moro é comunista, eles são absolutamente sem nenhum tipo de caráter, sem nenhum tipo de controle, nenhum tipo de parâmetro. Então, eles pegam aquilo que tem credibilidade, a Fiocruz, por exemplo, e vai e coloca como uma fake news usando o nome da Fiocruz. Por isso é que nós temos esse enfrentamento aí político, né, político-institucional, que você hoje está dizendo o seguinte, não, o Moro, o Dória é comunista. Isso, nós que temos parâmetros de caráter, de princípios, ou seja, o que você quiser colocar, você é muito bom para falar sobre isso, nós nos perdemos porque nós não conseguimos agir como eles. E o grande Nelson Rodrigues, um direitista que eu amo, ele já falava assim, nós vamos perder porque os idiotas perderam a modéstia, e eles são muitos. Um idiota encontra o outro, porque um idiota encontra o outro e diz, conversam entre eles e de repente um idiota diz, você me representa. Aí eles encontram um terceiro idiota e o terceiro idiota diz, vocês dois me representam. E nesse momento, eles chegam à conclusão de que eles pensam igual e aí eles fundam um grupo de WhatsApp. E aí começa a revolução. É mais ou menos isso. Mas eu queria te perguntar, nós só temos 8, 9 minutos ainda, eu queria te falar sobre... Eu achei que estava começando, eu estava esquentando para começar com você. A minha alegria é tanto de falar contigo. Não, a gente pode até, enfim. Eu queria... É que eu tenho depois uma outra live, enfim. Claro. E nós estamos fechando agora 50 minutos. E eu quero aproveitar, então, acho que esse assunto a gente levou bem aí, que é a questão das outras lutas que nós temos pela frente, porque, ao mesmo tempo, a vida continua. Claro. As pessoas continuam sendo presos e tem lá a emenda constitucional 199. Outro dia eu fiz lá uma discussão que é a questão de dar o drible da vaca na decisão do Supremo da DC 44.
de voltar à questão da prisão, e nós não conseguimos, Cacai. Uma coisa que me impressiona profundamente, e eu discuti com o relator, o deputado de São Paulo, e eu dizia, homem, ouve o tio aqui, olha, eu sou antigo nisso. O Supremo nunca obrigou a prender e nunca deixou totalmente livre. Aí eu disse para ele, quando saiu a DC 44, e nós fomos parceiros juntos pra cacete nisso, tivemos juntos, fizemos sustentação e tudo, matamos, nós desviamos nós enfrentamos 2 leões por dia, desviávamos de 2 antas, beijávamos um tigre, tomávamos uma garrafa de cachaça e às vezes invertíamos e conseguimos. E aí, quando deu essa decisão, o Merval Pereira e toda a mídia, toda essa gente, essa gente toda aí, que são hoje bolsonarianos arrependidos e quejandos, e eles acham que quejandos é uma pessoa, mas não importa. Aí eles diziam, vão soltar 190 mil pessoas. Inacreditável. Aquela manchete foi criminosa. Aí foi baixando. E eu disse para o deputado agora, esse deputado não precisa da sua emenda. Homem, escuta a mim. Quando saiu a decisão, o Rio Grande do Sul soltou, nas primeiras 2 semanas, e não soltou muito mais depois com isso, 3 pessoas. A Lava Jato soltou 8. O Rio de Janeiro soltou 23. Já num mês não tinha 100 pessoas soltas por causa disso. Essa manchete de 160 mil foi na semana do julgamento. Mas, claro, o terrorismo... Exato. E todo dia a gente brigava com isso. E agora, ainda por cima, tem outro problema. Não bastasse essa luta nossa, agora tem o negócio do júri. A prisão imediata do júri. Está 2-1. O ministro Gilmar deu um bom voto agora, que ele tinha uma posição anterior. Inclusive, modéstia às favas, como você diz, até cita um texto meu, um texto antigo meu sobre júri. E agora tem o voto do Barroso, do Toffoli. Essa semana eu fiz... Está 2-1. Eu fiz uma sustentação oral por vídeo e mandei para o Supremo sobre esse processo específico que eu estou lá como amigo escuro em nome do Instituto de Garantias Penais. Veja só, esse caso nós temos um problema maior até. Com todo o respeito que eu tenho para o ministro Toffoli, acho que está fazendo uma grande presidência do Supremo. Nós fizemos um grande encontro com ele, lá em São Paulo, pelo Supremo instituição, evidente. Sem dúvida. Eu acho que ele fez uma compensação. Como ele teve o voto que fez ali, eu vou dizer isso de forma até ousada, mas é a nossa obrigação botar esse dedo na ferida. Como ele fez o voto que foi o desempate a favor da presunção de inocência, ele imediatamente fez essa posição, que é absolutamente contraditória com o julgamento que se deu. Tanto é que eu fui a ele, quando estava em pauta esse julgamento, pedindo para que não colocasse, porque o ministro Celso de Mello tinha me dito, Cacá, eu vou fazer um voto na ADC 43, 44, 54, da presunção, e vou enfrentar a questão do júri, que ela é gravíssima. Isso. E ele fez, são 7 ou 8 páginas sobre isso. Então, como ele estava fora, nós pedimos o adiamento. Felizmente, o ministro Lewandowski agora tirou do virtual, porque o julgamento do júri, o que acontece que nós temos que imaginar? Naquele julgamento lá, da presunção de inocência, mobilizou o país por vários motivos, mas também mobilizou o país porque o presidente Lula seria, entre aspas, beneficiado. Quando eu entrei com a primeira DC 43, o Lula não era sequer processado, mas depois, com a prisão dele, mudou tudo. Nesse caso do júri, no Brasil, vou fazer uma palavra, vou dizer, cruel, o rico não mata. Então, a sociedade brasileira não está nem aí para esse julgamento do Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri, que vai a júri, é a pessoa menos favorecida e muitas vezes são policiais também que não têm acesso a essa questão social. Então, assim, é tão importante isso que você está dizendo, a gente tem que fazer outra live, eu quero convidar você para outra semana, outra live, vamos arrumar um horário, porque nós temos outros assuntos. Claro. É tão importante isso que está dizendo que quando eu fiz minha dissertação de mestrado, eu fiz uma pesquisa, Cacá, mostrando que em cidades
em que as classes dominantes estão mais no júri, é mais homogêneo, e a distância social é maior, e os réus são pobres, o número de condenações é muito maior do que nos lugares em que o júri é heterogêneo e a distância não é tão grande. Então, por quê? Porque a minha frase é: matem-se entre vós, que nós os julgaremos entre nós. É isso, é isso, é isso. Esse é o ponto. Então, e outra, eu tenho um texto que você lembra que eu acho que eu vou mandar de novo lá para os ministros. Por que um não pode levar diretamente à prisão? Um voto não, por íntima convicção, sem fundamentação, pode levar à prisão. É quase uma poesia ao contrário. E veja o que aconteceu nos Estados Unidos agora. Os Estados Unidos teve uma mudança constitucional importantíssima, que é difícil mudar lá, você sabe, porque agora passou talvez sejam anulados mais de 100 condenações lá, porque passou a se exigir em vários lugares a unanimidade. Aqui, por 4-3, nós levamos uma pessoa à prisão e mais, sem chance de recorrer em liberdade. Esse julgamento é um julgamento que dói na alma, porque nós ganhamos a DC 43 e é como se fosse a vingança contra nós. O julgamento nós ganhamos a vingança contra nós. Nós ganhamos as 3 ADCs. O universo não é uma ideia minha, é a minha ideia do universo que é uma ideia minha. É exatamente isso. Alberto Caieiro, quer dar uma frase final? Você tem 30 segundos para uma frase final. Eu desafiei você dizendo: o universo não é uma ideia minha, a minha ideia do universo que é uma ideia minha. Olha, eu vou te dizer o seguinte, na minha vida inteira, eu nunca imaginei debater com você. Se eu puder ser só a sua ideia, eu já teria a minha ideia bem representada. Querido, beijo grande. Todos que nos assistiram, na outra semana provavelmente faremos uma e começaremos pelo júri. Sem dúvida. Dessa discussão. Um beijo grande, obrigado por tudo. Beijo. Valeu obrigado, aí. Obrigado por você. Maravilha, obrigado a você. Tchau. Tchau.